A vida oculta e mística de Jesus. Aleter. Continuação, capítulo Explanação. Ordem de Melquisedeque. Abraão, ou anteriormente o homem que personifica a academia ou o templo de Rama, ou melhor, o princípio religioso, já que ele era pontífice de Ur. Não se conformando com a anarquia reinante na Babilônia, resolveu de lá retirar-se com seu colégio, ou seja, sua congregação. Nessa retirada, passando por Salém, cidade da paz, hoje Jerusalém, no Monte Tabor, ficou muito admirado de ainda encontrar um pontífice da sua ordem, pois a perseguição implacável do ionismo havia dizimado grande número de sábios, magos, destruindo seus colégios, de onde a explicação de não se conhecer genealogia e ainda menos parentela, isto é, colegas pontífices, que não mais eram eleitos nos templos, e não pai ou mãe ou primos ou causa que valha, como se traduziu nas Bíblias correntes. Gênese 14:18 e referência Hebreus 7:1. 5, 6, 7, 1 e 10. Com ele comungou sob as espécies de pão e vinho, tal qual o fará mais tarde Jesus, e como o faziam há 10.000 anos os pontífices da Etiópia. Pagou o dízimo da ordem e seguiu viagem. Assim diz qualquer Bíblia, e assim é ensinado pela Igreja Católica, o que prova que Melquisedeque lhe era superior em categoria. Esse pontífice cujo nome, ou antes, cujo título usado por seus antecessores era Melik Shaddai Ka, corrompido pelas traduções em Milk-Zedeca, que significa Rei de Justiça. Era um dos últimos sobreviventes filiados à Ordem de Rama, ali deixado o primeiro por aquele reformador, na ocasião da tomada daquela cidade. Ora, Abraão chamava Deus de Senhor Jeová. Gênesis 15:8. Logo, o Deus de Melquisedeque devia ser o mesmo, e esse Deus seria o de Rama, conhecido na Caldeia, como já vimos. Se por um lado Abraão curvou-se a Melquisedeque, pagando-lhe o dízimo da ordem, é claro que Jacó e seus descendentes eram todos filiados à mesma ordem de Rama, de Abraham, como claramente se verifica no Pentateuco. Por outro lado, Deus, Jeová, fez um pacto com Abraão e prometeu tornar sua geração tão grande como os grãos de areia. Gênesis 12, 2, 3. E se Jeová não mente, esta é que deve ser a religião da humanidade. Ora, sendo Moisés o depositário das tradições e da religião de Abraão, e se Davi, os profetas e o próprio Paulo repetiam que o Messias havia de ser o Pontífice Eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E se Jesus venerou, de fato, como dizem os evangelhos, Abraão, Jacó, Davi, Moisés e todos os profetas, será possível restar a mais leve dúvida acerca da religião de Jesus, que ele mesmo não cessava de frisar, dizendo que a doutrina que prega não era sua, que vinha cumprir as Escrituras sem faltar uma vírgula, e que ela perduraria até a consumação dos séculos. Para mostrar o que significava naquela época ser Rei de Justiça, ser Melik Shaddai Ka, ou seja, Melquisedeque, damos em seguida a tradução feita por Cabas, do Papiro de Torino, encontrado ultimamente no túmulo de Tutankhamon. Asterisco de rodapé, nota do editor. Faraó, rei de Tebas, que viveu há cerca de 3.350 anos. Diz ele, abre aspas, eu puno os criminosos. As palavras que os homens proferem não as conheço, mas vejo suas ações. Ora, pois, eu digo, tende ânimo, livrai-nos de castigar o inocente.
Eu estou com os reis de justiça. Mas qualquer coisa que tenha sido feita, que aquele que a fez a veja cair sobre a sua cabeça. Eu protejo, e estou com os reis de justiça que estão presentes perante Amon. Fecha aspas. Abre aspas. Amon quer dizer lei do carneiro, lei de Rama. Amon era o verbo dos egípcios, e sua palavra é textualmente encontrada no Evangelho de João. Fecha aspas. Abre aspas. A luz, diz o Pimander. Nota de rodapé 73A. Sou eu, Deus pensamento, mais antigo que o princípio úmido que surgiu brilhante do seio das trevas. E o verbo radiante do pensamento é o Filho de Deus. E o pensamento é Deus Pai. Ele não está separado, pois sua união é a vida. Fecha aspas. Abre aspas. Amon era a luz revelada, o verbo divino, e como tal, segundo Jamblick, era representado nos mistérios do Egito. Fecha aspas. Abre aspas. A revelação personificada e separada da divindade pelo pensamento tornou-se o Filho de Deus. Horus, filho de Osíris e Ísis, nasceu da união do espírito e da matéria, como o verbo da religião dos persas. Honover e como Jesus do cristianismo. Fecha aspas. Swedenborg, nota de rodapé 74. O fundador da Nova Jerusalém assim se exprime, abre aspas. É evidente que tivesse havido entre as nações antigas um culto divino semelhante ao culto instituído por Moisés na nação israelita. Fecha aspas. Que esse culto tivesse existido mesmo antes de Abraão. Isso parece resultar da palavra de Moisés. Deuteronômio 32, 7, 8. E mais evidente torna-se pelo fato de Melquisedeque, rei de Salém, ter apresentado pão e vinho, e ter abençoado a Abraão, e este ter-lhe pago o dízimo da ordem. E pelo fato de Melquisedeque representar o Senhor, pois ele é chamado sacerdote do Altíssimo. E Davi diz, abre aspas, tu és sacrificador para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. Fecha aspas. A cidade de Salém era ocupada em sua origem quase que exclusivamente por mulheres, antigas druidas céltidas, tendo os homens como escravos, e se cognominavam de Amazonas, Hamas-on, que significa sem macho. No Bundedesh, Zoroastro diz que elas habitam a cidade de Salém. Os indianos chamam esse país das Amazonas de Strirádia. Essa palavra compõe da raiz mans, em latim, mast, em francês antigo, maschio, em italiano, mort, em irlandês. On é a negativa, de onde mas, on, ao que o fenício aplica o artigo ha, dando, portanto, sem macho. Nota de rodapé 75. As Amazonas do Brasil, e isso é assaz curioso para provar mais uma vez a aproximação dos continentes, têm a mesma origem europeia, pois eram mulheres brancas e guerreiras e se denominavam Amazonas. Daí o nome dado pelos primeiros descobridores da América a aquele pedaço do Brasil. Portanto, quanto mais se aprofunda a história, auxiliado pela chave pelas línguas antigas, confrontando-se os livros de vários povos, mais convencido se fica que Abraão, Abraham, cujo nome pessoal não foi conservado pela tradição, por não ter isso importância alguma, como não tem importância para a posteridade os nomes pessoais dos diretores de nossas academias. Era o representante da ordem de Rama. Era seu pontífice, de cuja doutrina Moisés foi o depositário, e Jesus o herdeiro que a transmitiu à humanidade. Ademais, basta ler o capítulo 22 da Gênese para ver qual era sua religião, na qual o carneiro e o cordeiro são as principais figuras simbólicas, já usadas na Caldeia, no Egito inteiro e na Pérsia. A Bíblia está cheia desse simbolismo.
A questão é lê-la fazendo comparações, como a que imperfeitamente temos feito. Da genealogia posterior a Abraão, foi surgindo uma infinidade de nomes de pontífices de Melquisedeque, como os de Isaac, Jacó, Davi, Salomão, etc., sem que, entretanto, esses nomes signifiquem entidades de carne e osso, como mais adiante provaremos, mas, positivamente, princípios científicos ou sociológicos, como pode ser verificado em São Ives, até o aparecimento de Moisés. É muito natural, pois, que, enquanto não se estude aquelas obras que se afastam completamente de tudo quanto se tem escrito a respeito, por enfrentarem o terreno puramente científico e não metafísico, continue a perdurar a errônea interpretação de representarem todos os nomes citados na Bíblia, personalidades de carne e osso. Hoje, porém, a crítica moderna, baseada na ciência, e todos os credos, inclusive o católico, estão de acordo em reconhecer essa verdade. É, pois, de admirar que ainda haja intelectualidades que se aferram à letra. Mas esses são os que têm olhos e não querem ver. Têm ouvidos e não querem ouvir. Eles lá sabem por quê. O próprio termo fornicação, frequentemente ali empregado, é tomado por eles no sentido lúbrico, quando significa simplesmente apostasia, isto é, passar para o culto contrário.